O livro de Romanos é um livro doutrinário, é um livro que Paulo, é o Evangelho segundo Paulo, de uma maneira que ele vai explicar sobre santificação, sobre justificação, sobre salvação. E então, nós vamos ouvir o que Paulo está falando agora. Ele está falando sobre salvação, que na teologia vai se chamar a doutrina da salvação. Então, é muito importante, é a mensagem mais importante, porque não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa e ir para o inferno. Não adianta você conhecer a Bíblia, versículos de cor, e morrer e ir para o inferno. Então, esta é uma mensagem que pode levar você para o céu. É uma mensagem que pode levar o teu parente para o céu. Então, preste bastante atenção naquilo que eu vou falar. Romanos capítulo 4, nós vamos começar os versículos 1 ao 8 somente, e depois, a semana que vem, nós vamos continuar. Mas vamos ler Romanos capítulo 4, versículos 1 ao 8, diz assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Amém. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra nesta manhã. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Transforma a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Paulo ele está falando sobre salvação. Como você pode ir para o céu? Como um homem e uma mulher podem ir para o céu? E não há nenhuma doutrina bíblica mais atacada pelo diabo do que esta. Por quê? Porque o diabo não quer que as pessoas vão para o céu. O diabo quer que todos vão para o inferno, porque ele sabe que ele vai ser lançado lá no lago de fogo, e ele não quer que você vá para o céu e que eu vá para o céu. Então ele levanta todo tipo de ensino, de conversa, de doutrina, de ideologia, de deuses, para levar o ser humano para o inferno, porque esta é o objetivo do diabo hoje, é levar as pessoas para o inferno, impedi-las de entrar no céu. Então ele cria cultos, não é? Ele cria ídolos, ele cria outros caminhos que levam ao céu, quando a Bíblia diz que só há um caminho que leva ao céu, não há mais do que um caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não são todos os caminhos que levam ao céu. Não são todas as religiões, todas as religiões são boas, são tudo conversa que o diabo coloca na mente das pessoas, coloca na tradição da vida das pessoas, de maneira que se torna comum uma pessoa falar: todas as religiões são boas, né? A todos os caminhos, se a pessoa for boa, leva a Deus. Ou seja, conversas que não são verdadeiras, são um engano para levar as pessoas para o inferno, justamente. Eu às vezes ouço pessoas, até por coincidência, eu vi agora há pouco um pastor falando, quer dizer, não sei se é pastor, mas foi pastor já, e eu conhecia, mas falando na internet, popular na internet, falando assim: nós precisamos, esqueça o resto, nós precisamos somente ouvir a Jesus, só o que Jesus falou. Está errado. Pastor, como você vai falar isso?
Porque se você fosse ouvir somente o que Jesus falou, você só tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem só os evangelhos. E Jesus mesmo falou que ele veio para cumprir as Escrituras e não para desobedecer as Escrituras. Paulo, ele fala o seguinte: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Jesus não veio desfazer as Escrituras, e Jesus não veio falar o seguinte: olha, tudo aquilo que está escrito até agora não vale mais, não serve para nada, podem jogar fora. Jesus jamais fez isso daí. Ele falou assim: eu vim para cumprir, eu vim para obedecer às Escrituras. Então, por falta de entendimento, por que o diabo fala esse tipo de coisa? Porque Jesus, o ministério de Jesus aqui, você vai ver que ele curou muitas pessoas, ele ensinou no maior sermão dele, que está em Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha. Ali ele resume, digamos, há um resumo do que Jesus ensina, e ali em nenhum momento ele fala que Deus errou, que o Pai estava errado, que o Velho Testamento não serve para nada, que a palavra de Deus começa a partir dali. Não, meu querido, tudo aquilo que está escrito aqui foi para nos ensinar e nos levar a Cristo, que é o que Paulo inclusive fala. Ele fala a lei, quando se fala a lei lá de Moisés, a lei ela nos serviu de aio, de professor, de condutor para nos levar a Cristo. Esse era o objetivo da lei. A lei não foi dada no Velho Testamento, por exemplo, as leis de Moisés. Quando se fala lei, a pessoa logo já liga a lei de Moisés. Quando as leis de Moisés foram dadas, não foram para levar ninguém ao céu. Não foi este o objetivo de Deus em dar as leis no Velho Testamento para levar alguém ao céu. Não, as leis foram nos dadas para nos conduzir a Cristo, inclusive no Antigo Testamento. Todas aquelas leis de sacrifícios, de sangue de animal, em Hebreus vai falar que sangue de animal não dá para perdoar pecados. Era um ensino, uma representação para levar as pessoas a crer no Cordeiro que iria ser sacrificado. É isto, Isaías 53 fala sobre Cristo, e eles não entenderam que era sobre Cristo. Isaías 53. Então, eles deveriam crer em algo que iria acontecer no futuro, na morte do Cordeiro que iria pagar o preço no futuro. Assim como eu e você hoje cremos nisto no passado. Você não viu Jesus ser crucificado. Você não viu Jesus derramando sangue. Você acha que viu aí por causa dos filmes. Você não viu, mas você crê no que aconteceu lá. Não é verdade? Eles olhavam para o futuro. Nós olhamos para o passado, para o Cordeiro de Deus que foi morto no nosso lugar. Quando as pessoas falam sobre lei, por isso que às vezes eu falo para você, de vez em quando, às vezes eu menciono alguma coisa de dízimo, porque às vezes tem essas polêmicas todas por aí. Uma pessoa que fala, por exemplo, dízimo era para os pobres. Dízimo é da lei. Não é da lei. Dízimo era para os pobres. Uma parte, sim, havia pelo menos 5 ou 6 dízimos. Uma deles era dado aos pobres, outros não. Então, as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento da Bíblia, falam coisas que não estão na Bíblia. Então, as pessoas não entendem. Quando fala lei, e eu vou explicar isso mais para frente, há vários tipos de lei nas leis de Moisés. Havia as leis dos sacrifícios, havia leis sociais, né? Aí você ouve de vez em quando alguém falar o seguinte, como um dia desses também eu ouvi: se você for obedecer, se você for pegar aquele versículo lá sobre imoralidade, você também tem que deixar a sua barba sem cortar. Né? Porque tem lá também, não corte, não danifique as extremidades da barba. Então todo mundo tinha que ser barbudo. Só que a pessoa não entende que há vários tipos de leis no Antigo Testamento. Há leis cerimoniais de matar animais que nós não usamos. Há leis civis que servem para usar ou não. Leis civis de terra, demarcação de terra. Leis, por exemplo, de corte de barba. Leis de
Por exemplo, que não deveria fazer uma roupa com 2 tipos de tecidos diferentes. Haviam leis que não precisam ser usadas, que eram leis civis. Assim como de país para país, tem leis diferentes que controlam, né? Uma vez eu estava na Jamaica, e eu peguei o carro lá, e lá dirige, o volante é do lado direito, né? Como na Inglaterra. Aí você dirige, eu do lado direito dirigindo, a Célia do meu lado, e aí você tem que fazer o contrário do que faz aqui. É a lei de lá. Não adianta eu falar, não, está errado, eu vou dirigir igual no Brasil. E no Brasil a gente anda por aquele lado lá. E não, aí você vai bater de frente com outro carro. Então são leis civis que não necessariamente você vai tirar da Bíblia e aplicar na nossa sociedade. De apedrejamento, coisas assim. Então as pessoas às vezes não entendem. Eu vi esses dias um teólogo falando uma bobagem destas, dizendo de que, então nós vamos voltar à escravidão. Ele não entende que aquilo que Deus colocou e determinou lá algumas coisas, foi inclusive para corrigir alguns problemas que iriam surgir. Enfim, não é o assunto agora, mas... olha bem, o diabo de qualquer maneira, ele quer sempre que as pessoas pensem, tenham um entendimento contrário de como elas podem ir para o céu. Este é o objetivo, como podem ir para o céu. E uma das coisas que as religiões, ou que os judeus achavam, era que a maneira de eu ir para o céu é fazendo boas obras, cumprindo a lei, que ninguém conseguiria cumprir os 713 mandamentos da lei, cumprir, fazer boas obras. É o que muitas religiões acabam falando, né? E que as pessoas pensam, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não minto, então eu vou para o céu. E não é este o caminho para o céu, ela está enganada. Ele pode ser a pessoa mais bondosa que ele achar que ele é, aos olhos de Deus. Paulo demonstra isso no capítulo 1 de Romanos, 18, dos versículos 18 em diante, capítulo 1, 2 e 3, de que não importa se você é religioso, não importa se você é bonzinho, não importa se você é um grande pecador, todos são culpados aos olhos de Deus, aos olhos de um Deus santo e justo. Não há um justo sequer na terra. Por quê? Porque Deus olha para as motivações interiores. Deus conhece você e pela sua experiência você pode atestar que isto é verdade. Que em algum momento da sua vida você tem pensamentos errados, você age errado, você fala na hora errada, você briga com um momento que não deveria brigar, enfim, você faz alguma coisa que é errado aos olhos de Deus, porque por isso que Deus fala lá, Paulo falou assim, olha, você quando julga o outro, você é indesculpável. Por quê? Porque Deus vê o interior das pessoas, e Ele sabe, Ele conhece você melhor do que ninguém, Ele conhece cada ser humano. Então, não adianta eu achar que eu sou santarrão diante de Deus, que aos olhos puros e santos de Deus, quando Deus olhou para a terra, Ele não vê uma única pessoa que a sua vida mostrasse a santidade que Ele quer. Não uma única pessoa. Então quando Deus olhou, Ele não viu nenhum justo, nenhum sequer. É o que Paulo está dizendo. Então a conclusão que Paulo dá é o seguinte: pelas obras ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo. Porque o salário do pecado é a morte. E não fala assim, o salário dos pecados. O salário do pecado, de um único pecado, é a morte. Se você pecou uma única vez na sua vida, você está morto. Morto eternamente. A morte não significa fim. A morte é separação. Morte física, separação da alma do nosso corpo. Nosso corpo fica lá, mas está morto. O espírito saiu, é separação. O espírito separou do corpo, é morte. A morte eterna é a separação, não é que é o fim, você vai viver ainda na eternidade, só que é a separação de Deus e de você, do teu espírito. Ou seja, esta é a morte eterna, é a separação eterna de Deus, é o inferno que a Bíblia diz. Então olha só, o que Paulo está dizendo é que não tem como um ser humano ser salvo por suas obras.
Não existe um modo de você ser salvo pelas suas obras. Então ele fala por suas obras ninguém será justificado diante de Deus. Não tem. Todos nós estávamos condenados à separação eterna de Deus, ou ao inferno. A única maneira é o que ele diz aqui, agora, no capítulo 3, versículos 21 em diante, de que agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. O que aconteceu lá na cruz? Na cruz acontece o que a teologia chama de substituição. O que é substituição? Lá na cruz, o que Jesus fez foi o seguinte: Ele pegou os meus pecados e colocou sobre Ele. E Ele pegou a justiça dele e colocou sobre mim. De maneira que Ele se tornou pecado no meu lugar e eu me tornei a justiça de Deus. Ou seja, Deus foi justo em punir o pecado, que Ele falou que iria punir o pecado. Mas o que aconteceu? Era a mesma coisa que você devesse hoje. Eu tenho uma dívida impagável, eu devo 20 milhões, não tem como pagar. E alguém falou, não, eu sou milionário, eu vou pagar por você. E foi isso que aconteceu, Jesus pagou a dívida por mim. Falou, está consumado, tetelestai, está pago por completo, você não deve mais nada. A dívida que você tinha com Deus foi cravada na cruz, ponto. É isso que aconteceu lá na cruz. Então, olha só, não é que eu sou justo, que as minhas obras são justas. Não quer dizer que quando você se converte, a partir dali você nunca mais é injusto. Não, o que quer dizer é que a partir dali Deus declarou você justo. Para Deus você recebeu a justiça de Cristo. Para Deus você recebeu a justiça de Cristo. É isso que acontece. Então, olha só, meu amado. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus foi justo e o justificador ao mesmo tempo. Ele exerceu a sua justiça lá na cruz em Jesus e ao mesmo tempo ele justificou aqueles que não eram justos e que recebem aquilo lá. Recebem essa troca. Entendem essa troca. Você consegue me entender? Na cidade de Ur dos Caldeus tinha muitos deuses. O pai de Abraão era idólatra, tinha seus ídolos. E o ídolo principal, o deus principal ali em Ur dos Caldeus chamava Nana, que era deus da lua. E, enfim, eles adoravam a outros deuses. E por alguma razão, que a Bíblia não fala, Abraão talvez tinha uma sede de conhecer a Deus. E Deus se revelou a ele, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Se revelou a Abraão e falou para ele. A história de Abraão começa lá em Gênesis 12, 1, né? Gênesis 11, no final do capítulo 11, mas no capítulo 12, versículo 1, Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E a Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra, Abraão obedeceu a Deus. Não tem como você desassociar a fé de obediência, de atitudes. Não há um texto na Bíblia que fala sobre fé sem atitudes. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu. Pela fé, Noé construiu a arca. A fé não é separada de ação. Quem crê, faz alguma coisa. Sempre é assim na Bíblia. Quem crê, faz alguma coisa. Então, olha só. Abraão, ele saiu da sua terra pela fé. Ou seja, Deus falou para ele, olha, você sai, eu vou mostrar um lugar para você ir. E Abraão obedeceu e saiu. Ele deixou para trás a sua vida. Ele tinha mais ou menos uns 60, 65 anos de idade. Ele saiu, o seu pai, ele não obedeceu totalmente no começo, porque o seu pai, que era o patriarca, saiu junto e foram até a cidade de Arã, que ficava uns 800 quilômetros de Ur, que era caminho para Canaã, e pararam lá e ficaram lá uns 10 a 15 anos. E quando Abraão saiu realmente, o pai de Abraão, Terá, morreu com 205 anos, e Abraão saiu, ele tinha 75 anos quando ele foi para a terra de Canaã, e levou a Ló, que trouxe problemas para ele. Então olha só, mas pela fé Abraão obedeceu a Deus e saiu daquele lugar lá. Então, o que acontece? Paulo, ele vai falar para os judeus que Abraão, ele foi justificado não pelas suas obras, mas pela sua fé. Pela sua fé.
Não é porque eu era bonzinho, não é porque eu não minto, não é porque eu reformei a minha vida que eu vou para o céu. É por causa de Cristo que eu vou para o céu. É o único caminho. Jesus, ele falou, eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Só tem um caminho. Então, o budista está enganado. O muçulmano está enganado. O religioso que acredita nas suas obras, nas suas penitências, em pagar promessas, está enganado. Se ele não crer em Cristo, ele não vai para o céu. Não vai para o céu. Pastor, mas ele era uma pessoa boníssima. Querido, aos olhos de Deus, ele não era boníssimo. Ele é bom aos seus olhos, aos meus olhos. Nossa, é uma pessoa maravilhosa, um cara bom demais. Sim, aos olhos de Deus ele é um ímpio. Aos olhos de Deus ele é injusto. Porque Deus é o coração das pessoas. Então, aos olhos de Deus não existe uma pessoa na face da terra aprovada, 100%. Não existe. A única maneira é através de alguém que passa a justiça dele para mim. Que foi o que Jesus fez. Pegou a justiça dele e passou para mim. Pegou o meu pecado e pôs nele. Houve uma troca. Olha só. Eles usam Abraão porque para os judeus religiosos, a maneira de você ir para o céu era obedecer à lei. Você obedece os mandamentos e você vai para o céu. Paulo, ele fala depois, inclusive, falou, olha, se fosse pela carne, eu mais do que os outros. Que ele fala assim, olha, eu nasci fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim, eu era tão zeloso da lei que eu persegui os cristãos, e quanto à lei eu era irrepreensível, e ainda assim estava perdido. Paulo, ele fala, quanto à lei eu era irrepreensível, e ainda assim estava perdido. Não tem como uma pessoa ser salva pelas suas obras. Não existe. Eu acho, querido, não é o que você acha, é o que a Bíblia fala. Você pode achar e ter uma surpresa e ir para o inferno. Então, olha só, aí vem pessoa que nem conhece a Bíblia, artista, enfim, vem falar lá, não, tem que mudar a Bíblia, tem que fazer isto, o Deus da Bíblia é o Deus de ódio. Querido, é o discurso mais que o diabo gosta, falar que isso é discurso de ódio. Porque com todo amor você vai para o inferno. Você está me entendendo? Com todo amor, vai para o inferno. Que o mandamento é amarás o teu próximo. Não, não é só isso que Jesus falou. Você leu um pedacinho do que ele falou. Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda a minha palavra. Então, olha só. Paulo vai usar Abraão, porque para eles, Abraão era o modelo de obras. Agora, eu pergunto para você, nós estudamos a vida de Abraão aqui. Abraão era perfeito? Claro que não. Abraão errou em coisas grosseiras. Abraão, quando ele chegou na terra de Canaã, ele obedeceu a Deus aqui. Pela fé ele saiu e foi para lá. Quando ele chegou lá, houve uma fome na terra. O que ele fez? Ao invés de ficar lá, ele fugiu para o Egito. Quando ele foi para o Egito, ele foi chegar no Egito, e a sua esposa era bonita demais, e ele falou para ela, não fale que você é minha esposa, fale que você é minha irmã. E aí o faraó tomou a mulher para levar para casa, para lá para o palácio, e ia dormir com a mulher de Abraão. E Abraão ficou calado. E Deus que entrou na história lá para tirar, para que o faraó não levasse a mulher de Abraão para a cama dele. Abraão, ele fez várias coisas erradas. Depois ele foi lá dormir com o consentimento da mulher dele, com uma ideia que a mulher dele teve, que ele deveria ter rechaçado, e falar, não, minha querida, já que eu não posso ter filho, Abraão, então você dorme com a minha serva, com Agar, e tenha filho com ela. E Abraão deveria falar, não, minha querida, de jeito nenhum, você é minha esposa, eu não vou dormir com escrava nenhuma, com mulher nenhuma. Se Deus falou que vai me dar um filho, vai ser através de você. Mas não, ele falou, já que você não tem filho mesmo, foi lá e dormiu com a empregada, lá com a serva. Errou. Abraão não era perfeito. Agora, salvação não é porque a gente é perfeito. Porque depois que você se converter, você não vai ser perfeito aos olhos de Deus. Ou tem algum crente aqui que depois que se converteu, nunca mais errou na vida? Será que tem um santo aqui mais do que todos? Você se converteu, mas de vez em quando você erra. Agora, você deve viver no erro?
Não. Você que agora é crente, quando você comete um pecado, aquilo afeta você. Puxa vida, eu não deveria ter feito isso. E você vai e pede perdão a Deus. E Deus perdoa você. É isto. Agora olha só. Paulo, ele quer usar a Abraão para mostrar que a salvação não era por obras, nem no Antigo Testamento. Aí que está um grande erro de um monte de gente que eu vejo falar, que eles acreditam que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela lei, pelas obras da lei, e nunca foi esta a intenção de Deus em dar as leis. A lei nunca foi dada para levar ninguém para o céu. Então olha só, porque Abraão ele veio 500 anos antes da lei, ele não foi justificado por obras de leis nenhuma. E Paulo diz assim no versículo 1, olha, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Se Abraão foi justificado porque ele era bonzinho, não enganava, isso e aquilo, ele tem do que se orgulhar. Pô, eu sou cara, eu vou para o céu por meus próprios méritos. Eu vou para o céu porque eu mereço o céu. Eu mereço o céu, eu sou bom, eu sou bonzinho. Então, é o que as pessoas falam, né? Olha, esse cara aqui, com certeza foi para o céu direto. Ele é bom demais. Se Abraão fosse salvo pelas suas obras, ele tinha do que se orgulhar, mas não diante de Deus, porque Deus conhece o coração das pessoas. E Deus sabe, meu caro, não é bem assim as coisas. Agora, olha só. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, e quando fala isto foi lhe imputado para a justiça, foi desta maneira que ele foi salvo. Ele foi salvo pela fé. Ele foi salvo pela fé. Ele é chamado várias vezes na Bíblia de amigo de Deus. O Deus do universo muitas vezes é chamado na Bíblia de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, se tornou Deus de Abraão. Então olha só, Paulo está dizendo, Abraão, ele não foi justificado porque ele era bonzinho, até porque ele errou muitas vezes na sua vida. Ele foi justificado pela fé. É a única maneira de alguém ser justificado diante de Deus, é pela fé, meu amado. Não existe outra maneira. Não existe, o resto é conversa. Ora, versículo 4. Para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Não é verdade? Você trabalha no fim do mês, o teu chefe chega para você e fala, eu vou fazer um grande favor para você, hein? Vou te pagar. Não é um favor, é uma dívida que ele tem com você. Você trabalhou para aquilo. Agora, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio que você era, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É isso que acontece. Não é pelo meu trabalho, não é pelas minhas obras, não é pelo meu esforço, é pela minha fé que eu sou justificado diante de Deus. Você entra no céu pela fé, pela fé, pela fé. Não é porque você é bom, porque você não mente, porque você é isso ou aquilo. Então, queridos, fora disto, seja maldito, não é o Evangelho. Fora disto não existe. Tá bom? Essa conversa que, não, é bonzinho, né? Ele é um cara legal. Esta pessoa vai para o inferno se pensar assim. É o que a Bíblia diz. Pastor, mas é o que você acha. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Por quê? Porque não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, mas sim pelo que Jesus fez no meu lugar. Então, eu sou salvo pela fé. Amém, meu amado? Até aqui você consegue entender? Tá. Agora é que vem o negócio. Tá bom, nós somos salvos pela fé. Mas qual é o tipo da fé que salva? Não é qualquer fé que salva. Você está sentado em uma cadeira. Você acredita que ela vai cair com você e você vai cair de costas e bater a cabeça no chão? Não, você acredita que você está sentado em uma coisa segura. Você tem fé na cadeira. Você tem fé, você acredita que essa cadeira não vai quebrar, por isso que você sentou nela.
Você acredita que o teto não vai cair sobre a tua cabeça. Que se tivesse um monte de rachadura aqui e umas coisas penduradas ali, você ia olhar e falar, opa, não vou ficar aqui não. Você acredita? Esta fé leva você ao céu? Não, não leva você ao céu. Então, muitas pessoas acreditam, mas não têm fé. Elas confundem acreditar com fé. Eu vou dar alguns pontos sobre qual é a fé que salva. A fé que salva. Primeiro, a fé que salva é baseada em fatos. Em fatos. Não é fé em qualquer coisa, é fé em fatos. Não tem como uma pessoa ser salva sem ela conhecer esses fatos. Por isso que as pessoas precisam conhecer esses fatos. Quais são esses fatos que a Bíblia diz que levam uma pessoa à salvação? É o que eu estou dizendo a você. É que Jesus morreu no meu lugar lá na cruz. Jesus pagou pelos meus pecados. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas minhas transgressões, Jesus foi crucificado. Ele morreu no meu lugar. Isto é um fato que eu preciso saber. Jesus morreu na cruz por mim, no meu lugar. Pagou preço por mim. Me comprou com seu sangue. Jesus não só morreu, mas ele foi sepultado. Mas ele não ficou na sepultura. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo, assentado à direita do Pai. Esses são fatos que eu preciso saber para ser salvo. Se você não souber isso, você não é salvo. Não tem como ser salvo. Não é falar assim, ó, não, eu acredito no cara lá de cima. Eu acredito lá no cara lá de cima. Isso não resolve nada. Você não pagou preço nenhum. Ah, eu acredito em Deus. Sim, isso não resolve nada. Qualquer um acredita em Deus. O cara lá, ele mata 50 pessoas, é preso, sai dali, estupra uma mulher. Você pergunta para ele, você acredita em Deus? Eu acredito. Isso não leva ninguém à salvação. Se acreditar em Deus não te salva. Você vai para o inferno acreditando em Deus. Aliás, a Bíblia diz que o diabo também crê. E estremece. Não é isso? O diabo acredita em Deus. Ele sabe que Deus existe. Mais do que você. Ele sabe que Deus existe. Ele esteve no céu lá com Deus. Ele sabe quem é Deus. Mais do que você sabe. E vai para o inferno. Você não é salvo por saber que Deus existe. E que o cara lá de cima é legal. Você é salvo porque você conhece fatos. Em primeiro lugar, quais são os fatos? Jesus morreu na cruz no meu lugar. Jesus pagou pelos meus pecados. Os pecados que eu cometi caíram sobre Jesus Cristo. Por isso eu sou salvo. Fatos. Segunda coisa, você precisa acreditar nesses fatos aí. Se você não acreditar, está cheio de gente que sabe, né? Nessa época de Páscoa, tal, vê os filmes lá de Jesus, Jesus foi crucificado. Tem gente que fala assim, ah, legal, entende? Mas eu acho que isso tudo é conversa fiada, é lorota, né? Jesus era um homem legal, Jesus era um homem bom, Jesus era um profeta, como os muçulmanos acreditam. Jesus era um cara, um judeu bom, Jesus era um cara legal, né? Mas é só isso que eles acreditam, só isso que eles acreditam. Você precisa acreditar que Jesus morreu por mim, no meu lugar. Eu era para pagar diante de Deus, e Jesus foi lá e pagou no meu lugar. Precisa saber disso. E acreditar nisso daí. Você está me entendendo? Se não acreditar nisso, você não é salvo. Terceira coisa, a fé que salva, recebe a Jesus como seu Salvador e Senhor. A fé que salva, recebe a Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu entendo isso daí. Eu recebo Jesus como meu Salvador, que Ele morreu no meu lugar. E passa a ser Senhor da minha vida. A Bíblia não diz assim, olha, o que Jesus fez, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Não é apenas o nome de Jesus, que Jesus recebeu o nome quando Ele nasceu. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, que é ser Senhor. Senhor. Porque você pode chamar Jesus também. E não muda nada. O cara do teu lado, como que é o teu nome? É Jesus. Nossa, então você é o Salvador.
Não. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor. Se você, a Bíblia diz em Romanos 10, se você confessar que Jesus é o Senhor, não é apenas o Salvador, Ele é o Senhor. Ele se passa a ser Senhor. É o que João 1, versículo 11, 12, diz assim, olha, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Mas pastor, todos são filhos de Deus. Não, não é mentira, todos são criação de Deus. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Não, se você não crê em Cristo, você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Deus criou você. Você passa a ser filho de Deus através de receber a Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. É assim que você se torna filho de Deus. O resto é conversa fiada. Falar assim, não, todos nós, quem disse isso daí? Sei lá, a igreja disse isso daí, a tradição disso daí, tá, queridos, mas não é o que a Bíblia fala. Não é o que a Bíblia fala. Estão aqui comigo? Em quarto lugar, a fé que salva envolve arrependimento de pecados. Você achou que a fé era apenas... Eu falo, não, eu acredito em Jesus. Não, se acreditar não é uma fé que vai salvar você. É como eu falei, o cara está lá na penitenciária, ele estuprou 10 mulheres, se ele sair dali, ele estupra mais 10. Você pergunta para ele, você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus. Ele é salvo? Não, meu amado, ele não é salvo. Ele não é salvo. Acreditar em Jesus está lotado de gente pela cidade, pelo mundo inteiro, que acredita em Jesus e não são salvos. Isso não é fé que salva. A fé que salva envolve arrependimento dos pecados. Não existe salvação sem arrependimento. Porque quando você crê em Cristo, a fé que você quer ter em Cristo precisa levar à ação. Não é apenas um acreditar. Não adianta Abraão, pela fé Abraão acreditou no que Deus falou e continuou morando lá em Ur dos Caldeus. Isto é fé? Não, ele só acreditou, não mudou nada, não fez nada. Pela fé, Noé, ouvindo Deus falar para ele, construa uma arca. Ele continua a sua vida normal, construiu arca nenhuma. Mas ele acreditou no que Deus falou. Querido, a fé verdadeira que salva uma pessoa leva a tomar atitudes. E a primeira atitude é arrepender-se dos seus pecados. João Batista veio pregando arrependei-vos, Jesus veio pregando arrependei-vos. A pessoa fala, mas Jesus falou, amarás o teu próximo. Sim, a primeira coisa que Jesus veio pregando foi arrependei-vos. O reino está próximo, arrependam-se, para poder entrar nele. Senão você não vai entrar. A fé que salva leva a pessoa a se arrepender dos seus pecados. Muitos vão falar, Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu fiz milagres em teu nome, Senhor, eu curei os doentes em teu nome. E Jesus fala, apartai-vos de mim, eu nem sei quem vocês são, vocês que praticam a iniquidade. Nem sei quem vocês são. Então, já que uma determinada pessoa que se diz pastor, falou que o que interessa é o que Jesus fala, pega essa palavra que é boa. Porque eles só pegam a palavra que Jesus falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus só falou isso para eles, mais nada. E estão enganando as pessoas. Estão encaminhando cegos, guiando cegos, e ambos cairão no abismo. Que Jesus falou isso daí também. Aliás, essa é a palavra de Jesus. Eles são cegos, guiando cegos, ambos cairão no abismo. Foi o que Jesus falou. Pega essa palavra de Jesus também que é boa. Precisamos tirar da Bíblia esse discurso de ódio. Agora virou moda falar isso daí. É legal. Querido, isso é engano do diabo. É engano do diabo. Eu estou vendo você caindo no inferno e eu não alertar você. Que amor é esse? Como que eu posso falar que eu amo você
Eu estou vendo você cair, vai cair no inferno. Você está a um passo do inferno. Vai morrer, talvez nesta noite. Vai cair no inferno nesta madrugada. E eu não falo nada para você. Ah, não, porque eu prego o amor. É assim que você ama? Então, olha só. Sem arrependimento não é uma fé que salva você. A fé que salva leva ao arrependimento dos pecados. Senhor, me perdoa, Senhor, porque tudo aquilo que eu fiz foi a causa de o Senhor ser crucificado. Os meus pecados, os meus erros, as minhas mentiras, meus adultérios, as minhas desobediências, as minhas brigas, os meus ódios, as minhas vergonhas que eu fiz, meus pais passarem, as minhas maledicências, tudo aquilo as minhas injustiças no trabalho, na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, sabe, Senhor, tudo aquilo que eu fiz estas coisas levaram o Senhor a ter que morrer por mim. Me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Me perdoa por ter feito estas coisas. Arrependimento. Eu não quero fazê-las mais. Arrependimento. Eu não quero fazê-las mais. Ninguém te condenou, mulher? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não peques mais. Jesus não falou assim para ela, vai, continua normal. Nada mudou na vida. Deus ama você. Jesus falou, não, você vai, não peques mais, ou seja, se arrependa do que você fez. Pergunta, esta mulher nunca mais pecou na vida? Com certeza ela pecou na vida. Não talvez adulterando, mas em outras coisas. O arrependimento não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas que você se arrependeu e não quer mais pecar. E não quer mais pecar. É isto. Me arrependi dos meus pecados. A fé que salva, quinto lugar, leva à conversão. O que é conversão? É mudança de rota. Converter. Estou indo para cá, vou converter para outro lado. Eu vou para outro lado. É a mudança de direção na vida. Conversão significa mudança de direção, adotar um novo princípio ou um novo estilo de vida. A fé que salva leva à conversão. Se não levar à conversão, não é fé salvadora. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com você, que é crente. Você estava indo para lá, de repente você creu em Cristo. O que aconteceu na tua vida? Você mudou a direção. Agora eu vou para cá. Aquelas coisas que você tinha prazer, agora você não tem mais. E outras coisas que você achava chata, como orar, ler Bíblia, agora você quer fazer. Mudou. A vida, queridos, quando a gente se converte, ela não continua nunca mais no mesmo caminho. Nunca mais. A conversão. A fé salvadora leva a pessoa à conversão. Você está me entendendo? Se não levar à conversão, não é fé. É acreditar. Acreditar é diferente de fé. Eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus morreu na cruz, eu acredito que Jesus morreu por mim na cruz. Muita gente aí fala isso aí, mas não houve conversão. Elas continuam do mesmo jeito. Isso não é salvação. É um engano. Me converti. O carnaval inteiro fui passar num sítio, jejuar lá, de sexta a terça-feira. Um mês de crente. Nem vi carnaval. Até hoje nem vejo carnaval. Passa na televisão, eu nem vejo o que passa na televisão. Não sei quem é a escola que ganha, ou que perde, ou o grupo deste, o grupo daquele. Para mim pouco interessa e pouco importa isso daí. É uma festa da carne, não me interessa. Tem prostituição, tem tudo quanto é coisa ruim lá, que não é para um cristão ver. Ou é? Você acha legal? Ou sua esposa acha legal, a outra ficando rebolando na frente do teu marido lá. Não, isso é de Deus, hein, pastor? Isso é de Deus. Não me serve mais. Converteu. Pode acreditar no pé de cabra, pode acreditar que $1 na tua carteira vai trazer dinheiro, pode acreditar que se você usar, pular 7 ondas no mar, vai prosperar a tua vida durante o ano inteiro, pode acreditar no trevo de 4 folhas, pode acreditar que existe o Deus Todo-Poderoso, que Jesus é o Salvador. Todo mundo fala isso daí.
O Brasil é um país cristão. Todo mundo sabe que Jesus é o Salvador. Uns não acreditam, outros até acreditam, mas a vida deles não mudou nada. Eles se converteram? Não. Eles vão para o céu? Não. Não. Então, quando faz algumas perguntas por aí, que o pessoal, dá umas respostas que não tem. Querido, quando Jesus entra na minha vida, não quer dizer que eu nunca mais vá pecar. Não quer dizer isto. Mas quer dizer que algo mudou dentro de mim, que eu não quero mais pecar. Eu não quero mais pecar. É isso que acontece. Algo mudou dentro de mim. Eu não quero mais pecar. Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Ela foi. A Bíblia não conta o que aconteceu depois. Mas se ela se tornou uma crente, seguidora de Jesus, ela lutou para nunca mais pecar. Ela não quis mais pecar. Ainda que talvez ela possa ter pecado em algum momento da vida dela. Agora, a gente que creu em Cristo e recebeu a Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, e nós cremos no Senhor, e Jesus entrou na minha vida, é o que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Sem nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. O cara nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, morreu. A gente mostra a morte depois no batismo. Por que o batismo? Porque o batismo é enterrar de vez o velho homem. Você afunda lá nas águas o velho homem para sair um novo homem, que você já é agora em Cristo Jesus. Por isso que o primeiro ato de obediência, quando você tem a chance, é ir se batizar. Daqui um mês, 2 meses tem batismo, eu vou lá me batizar. Porque batizar é o seguinte, é eu pegar aquele velho homem, o velho Edson que existia, que eu vivia até agora, eu vou afundar, vou enterrar ele, e vou levantar ali para uma nova vida. Isso é conversão, meu amado. O resto é conversa fiada. O cara lá de cima, o papaizinho do céu, essas conversas não vão levar ninguém para o céu, não. É um engano do diabo. O diabo engana você. Essa super graça, não importa, olha, não importa nada, né? Você pode continuar a tua vida normal. Olha, ele é um cristão lindo, maravilhoso, mas vive daquela maneira lá. Querido, não tem como. Se converteu, mudou a rota da vida. É isso. Agora, depois disso, Davi é um exemplo. Ele pecou. 1 João, capítulo 1, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por causa da obra de Jesus lá na cruz, se você pecar, você confessa. Se confessar, se eu confessar o meu pecado, Deus é fiel e justo. Por quê? Porque o preço já foi pago por Jesus. Por isso que Ele é fiel à sua palavra. Ele é justo, aquilo que Ele falou que Ele iria fazer. Ele iria ser justo e justificador ao mesmo tempo. Então olha só, se confessarmos os nossos pecados, Deus Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Cristo nos faz mais alvos do que a neve, meu amado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, não importa o que você sinta, importa o que a Bíblia diz. Como eu falei para você já algumas vezes, só para terminar. Falei para você algumas vezes. Depois que eu me converti, eu amava Deus, meu amado. Eu fui criado na igreja praticamente, mas não tinha experimentado a conversão. Sabia que Jesus era Deus, tudo isso daí. Mas um dia de janeiro que eu vinda do ano novo, tinha bebido lá com meus amigos, adolescente ainda. Dia de ano novo, tinha ano novo na casa da minha avó, todos nós passávamos juntos e tal. Aquele dia eu não fui, porque eu fiquei vomitando o dia inteiro. E eu me lembrei de tudo aquilo que eu ouvi na igreja. Eu ajoelhei no quarto da minha casa, não foi na igreja, no quarto da minha casa. Eu falei: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida.
Me perdoa pelos pecados, por eu estar fazendo coisas que não te agrada. E pedir perdão a Deus. A partir daquele dia, eu só queria ler a Bíblia, orar, enfim, buscar a Deus. Meus amigos começaram até a me deixar, porque já não ia mais para os lugares, enfim. Só que de vez em quando eu fazia alguma coisa errada. Eu ia lá ajoelhar no quarto, Senhor, me perdoa. E não me sentia perdoado. Me sentia culpado. Aí um dia Deus me ensinou isso daí. Logo quando eu me converti. Eu lendo a Bíblia, Jesus ele falou assim: nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Eu tenho que viver pelo que a Bíblia diz, e não pelo que eu sinto. Se a Bíblia diz que se eu confessar eu abri neste versículo, se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e me purificar de toda injustiça. Eu estou perdoado, não é porque eu sinto que eu estou perdoado porque a Bíblia diz que eu estou perdoado. Eu comecei a aprender a andar pela fé e não pelo que eu sentia. Eu nunca mais me senti, se eu cometo algum erro, eu ajoelho, eu peço perdão a Deus, me arrependo, Senhor, não queria entristecer o Senhor, e peço perdão a Deus, não é no que eu estou sentindo, é sim no que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não é porque eu sou bonzinho não é por mim, Deus me perdoa por causa do que Jesus fez na cruz, no meu lugar, por isso que Deus me perdoa. Não é porque a partir de agora, falou, Senhor, a partir de agora eu vou ser um bom cara, eu vou procurar ganhar pontos aí no céu, fazer toda a bondade, vou dar esmola na rua, Senhor, eu te prometo, Senhor, eu vou ser um bom cara. Não, Deus não perdoa por causa disto, Deus me perdoa porque Jesus lá na cruz falou, está pago a dívida do Edson, está pago a dívida do Edson, pronto. Queridos, isto é o Evangelho, este é o Evangelho, este é o Evangelho. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé verdadeira leva à conversão. A fé verdadeira produz arrependimento no coração. E há uma mudança na rota da nossa vida a partir dali. Senão, não é fé, é um engano apenas.